Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu não sei como é que tá aí na sua casa, se tá tudo bem, se tá tudo certinho, mas eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Nós estamos passando por dias difíceis, né, por momentos complicados, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o nosso Deus está cuidando de nós. Então, eu fico feliz de você estar aqui mais uma vez, para poder ouvir a palavra do Senhor, para continuarmos o nosso estudo sobre tomar decisões, as melhores decisões nos dias difíceis, estudando um pouquinho o livro de Ruth. Mas antes de começar, né, vocês sabem que eu não sou muito polêmico, não gosto de polêmica. Antes de começar a falar sobre o assunto que nós temos que falar hoje, sobre tomar as melhores decisões, eu queria fazer uma oração, queria orar por você. Você que talvez tenha enfrentado momentos difíceis, que procura ficar em casa, isolado, já perdeu alguém, já sofreu com essa doença, já tem alguém próximo a você que está sofrendo nesse momento com essa doença. Eu digo que eu sinto muito em relação a tudo isso. Eu espero que tudo isso passe em relação à sua família, às pessoas que você conhece, aos seus amigos. Eu também quero orar por você que está preocupado com o seu trabalho, com as coisas todas fechadas, sem saber realmente o que fazer nesse momento, não sabe se amanhã vai ter um emprego ou não, se a sua empresa vai continuar bem ou não. Eu me solidarizo também com você e eu quero orar para que nós possamos, de uma forma boa, poder atravessar esse momento e poder glorificar a Deus depois por todas essas coisas estarem solucionadas. Então eu quero orar por vocês e eu quero me solidarizar com a dor de cada um. Nós possamos ter essa empatia um com os outros e poder ajudar de alguma forma, ajudar o nosso irmão, ajudar as pessoas que estão próximas a nós. Então vamos orar? E aí nós vamos começar com o nosso estudo. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por mais uma vez poder falar conosco. Eu te louvo, Pai, por mais uma vez estarmos aqui diante da sua palavra. Eu te agradeço por estarmos vivos mais uma semana, mesmo em dias de dificuldade, em dias de aflição, nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Por isso nós te agradecemos e nós te louvamos. Eu quero louvar, Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão que está ouvindo essa mensagem neste momento, que busca no Senhor, Pai, o abrigo, o afago necessário que nós precisamos na nossa vida. Ao mesmo tempo, Pai, eu quero rogar a eles, a todos eles, por todo esse sofrimento, Pai, essa dor que nós estamos passando. Que o Senhor esteja com eles, Pai, esteja ajudando cada irmão, cada pessoa que está sofrendo neste momento, com seus familiares, com seus amigos, com pessoas próximas que estão sofrendo com essa doença que está acometendo o nosso planeta, principalmente nosso país. Eu quero orar também por aqueles, Pai, que estão preocupados com a sua renda, que estão sofrendo de ansiedade, com momentos de dificuldade, de estresse. Que o Senhor também esteja com eles, Pai, ajudando, dando as melhores direções, para que todos possam viver de uma maneira melhor, Pai, uma maneira boa, e glorificar e exaltar ao Senhor, Pai, pelo seu cuidado. Cuida de nós, Pai, cuida da sua igreja. Cuida para que possamos estar próximos do Senhor a todo momento. E que sempre, Pai, possamos buscar na Tua palavra o refúgio que nós precisamos. Obrigado por este momento, que o Senhor esteja falando conosco mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos lá. Vamos para Ruth. Antes de começar aqui a nossa leitura, hoje no capítulo 2 de Ruth, eu quero fazer uma breve recapitulação daquilo que nós aprendemos até agora, nas semanas passadas. Se você não viu, nós já temos 2 vídeos falando sobre tomar as melhores decisões nos dias difíceis. Na primeira lição, nós falamos sobre as decisões de Noemi e de Elimeleque, que nem sempre a decisão mais óbvia é a melhor. Nós temos que pensar bem em relação à decisão que nós estamos tomando e principalmente se aquela decisão está de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes a vontade de Deus parece que não é algo tão agradável, tão bom, tão óbvio assim que vai ser bom para a minha vida, mas é a melhor decisão a ser tomada. Na segunda semana nós falamos sobre
não reclamar diante dos problemas, diante dos tempos difíceis, não estar amargurado, não apenas tomar boas decisões com nossas atitudes, com aquilo que nós estamos fazendo, mas ao mesmo tempo ter um coração disposto a tomar boas atitudes, como, por exemplo, enxergar a direção de Deus nas coisas pequenas, como no caso de Noemi, alguém chegou para ela e falou: olha, tem comida lá em Belém, pode voltar. Enxergar a direção de Deus nessas coisas pequenas e também agradecer a Deus pelo seu cuidado e pelas pessoas que Ele coloca no nosso lado nos momentos de dificuldade. As pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos da igreja, as pessoas que nos ajudam, que aguentam, que suportam as dificuldades conosco. Hoje nós vamos aprender mais algumas coisas em relação a tomar as melhores decisões. E para isso eu quero que você abra em Ruth no capítulo 2. Eu já vou ler o capítulo agora, mas depois nós vamos voltar a alguns trechos para aprendermos sobre tomar as boas decisões nesse momento que nós estamos passando e em todos os momentos difíceis da vida que você e eu possamos passar. Creio que a palavra de Deus é relevante para isso também. Então, Ruth no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Noemi tinha um parente por parte de marido, era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Parece que essa informação aqui ela está um pouco fora do contexto, né? Estamos falando sobre a história de Noemi e de Ruth, que elas saíram de Moabe, voltaram até Belém, e de repente tem um versículo aqui falando sobre um homem chamado Boaz. O nome dele é Boaz, viu? Não é de boas. Eu sei que essa piada é ruim, mas eu tinha que fazer ela. Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, né, o parente de Noemi, parente de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água do pote que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E ela disse: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiver colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela recolha e não as impeçam. E assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-o para um povoado, e sua sogra viu o quanto ela havia recolhido,
quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Bom, você lembra da história até aqui, né? A Ruth e a Noemi, elas saíram da terra de Moabe, elas voltaram para a terra de Belém, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, de amargura. Noemi, até agora passando pelo luto do seu marido, dos seus filhos, ela disse para as pessoas lá: olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque agora a minha vida está amarga. Ela começou a ficar uma pessoa de muita dor, de muito sofrimento, ela se afundou na sua dor, no seu sofrimento. Mas, chegando aqui no capítulo 2, nós temos um contraste muito interessante. Enquanto Noemi estava nessa vibe de reclamação, de a culpa é de Deus, né? Eu saí daqui de mãos cheias e voltei de mãos vazias, agora minha vida acabou, agora não tenho mais esperança. Noemi toma uma atitude ruim, mas Ruth toma uma boa atitude. Ela toma uma boa decisão. Versículo 2 diz: Ruth, a moabita, disse a Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Ruth tomou uma boa decisão. Ela tomou uma boa iniciativa. O que acontece aqui? As coisas estavam difíceis, estavam num momento de crise, como nós estamos. Alguma coisa precisava ser feita. Alguma coisa era necessária de se fazer. Engraçado que, enquanto Noemi fica na sua reclamação, Ruth toma uma decisão de ir trabalhar, de ir fazer algo. E aí, ao mesmo tempo, Ruth fala assim: olha, eu vou colher espigas. Noemi, em vez de dizer: você vai colher? Então, vou com você. Não, ela fala assim: vai lá então, minha filha. Mas o importante aqui é que a decisão que Ruth tomou. No momento de crise, no momento de desespero, eu preciso agir. Agir. Você tem duas opções na sua vida quando você está com problemas. Ou você faz como Noemi, você chora, lamenta e reclama, ou você faz como Ruth, você corre atrás, você age. Você percebe que Ruth teve iniciativa? Ela poderia muito bem chegar para Noemi e falar: olha, já viajei com a senhora, tá? Cheguei aqui nessa terra, e aí, será que a senhora não tem aí o INSS para receber, aposentadoria? Vai fazer alguma coisa. Mas não é isso que Ruth faz. Ruth trabalha. Ruth não fica esperando as coisas caírem do céu. Você já percebeu que no meio dos problemas, as pessoas elas reclamam, elas se prostram, elas têm pena delas mesmas. E, na verdade, no fundo, elas esperam que algo extraordinário aconteça. Elas esperam que caia dinheiro do céu, elas esperam que o governo resolva todos os seus problemas e a sua situação. Mas nós, como cristãos, como pessoas que seguem verdadeiramente a palavra de Deus, nós precisamos, acima de tudo, ser realistas. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer neste momento? É trabalhar. É agir. E eu sei, como eu disse, eu não quero ser polêmico, não estou falando em relação a, e aí, fecha tudo, vamos para o lockdown, e abre tudo, agora nós vamos trabalhar. Não, mas com aquilo que eu posso fazer, aquilo que está nas minhas mãos, o que eu posso fazer hoje?
Qual é a melhor maneira, pensando e analisando e refletindo sobre o meu trabalho, qual a maneira que eu posso fazer algo de forma segura? Como que eu posso agir? Mas eu quero agir, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero sair da situação de crise que eu estou. Eu quero não permanecer prostrado, chorando, agoniando por causa das coisas, agonizando por causa das coisas que estou passando. Mas eu quero agir, eu quero fazer algo. E quando eu falo trabalhar aqui, eu não estou falando apenas de dinheiro, não, viu? Eu estou falando de todas as áreas da sua vida nos tempos difíceis. Tem gente que é craque em ganhar dinheiro, que trabalha, que vende, que faz rolo, que faz hora extra, que arruma outro emprego, mas é péssimo em trabalhar relacionamentos. Não tem coragem de se levantar para trabalhar seus relacionamentos, não tem coragem de se levantar para trabalhar a sua espiritualidade, não tem tempo para fazer as coisas de Deus. E aí o que acontece? Fica esperando algo cair do céu, ou que esses problemas e essas crises se resolvam sozinhas, ou que outra pessoa, outra entidade, que um anjo venha e fala, eis que te digo, seus problemas acabaram, né, do Organizações Tabajara. Mas não funciona assim. Nós precisamos ter iniciativa, nós precisamos trabalhar, nós precisamos tomar uma atitude da melhor forma possível, com aquilo que está nas nossas mãos, com aquilo que nós podemos fazer. Olha, por exemplo, comigo no versículo 3, olha o que ela fala. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, ela entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Mas olha só, eu quero que você preste atenção na primeira parte do versículo. Fala, então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Para você entender muito bem o que estava acontecendo naquela época, tinha uma lei em Israel que funcionava assim. Os ceifeiros, eles vinham colhendo as espigas. Atrás deles vinham as mulheres colhendo aquelas que eram mais fáceis de colher, as que estavam mais baixas, que estavam mais fáceis de puxar. E as que caíam no chão, eles não podiam colher. Não eram para ser colhidas. Porque aquelas que caíam no chão eram para servir de alimento para as pessoas que não tinham trabalho, para as pessoas que não tinham renda, para as mulheres que estavam abandonadas, para as pessoas que não tinham como se sustentar em Israel. As pessoas que passavam necessidade, elas pediam para entrar na plantação e elas começavam a recolher as espigas que estavam no chão. Se nós analisarmos e fizermos um paralelo com aquilo que acontece nos nossos dias atuais, seria quase como o mendigo, seria como pedir, ser um pedinte. As pessoas mais baixas da sociedade, o que elas podiam fazer era entrar nas plantações e falar, eu posso recolher a espiga do chão aí? E aí essa pessoa deixasse, você ia lá e recolhesse, e esse era o seu alimento. E por que isso é uma importante lição sobre trabalhar com aquilo que eu posso? Porque Ruth, sabendo dessa lei, foi exatamente o que ela foi fazer. Mas a grande lição que ela nos deixa aqui, não somente de trabalhar, né, essa é uma boa decisão de trabalhar, mas uma outra boa decisão que nós temos que tomar nos momentos de crise, nos momentos de problema, é fazer o que dá para fazer. Com humildade, fazer o que dá para fazer. Ah, mas eu queria tanto um emprego que ganhasse X, mas agora não tem? Trabalha com o que tem. Eu já vi isso, eu já ouvi de verdade, já vi isso de pessoas na igreja. Ah, mas eu não vou sair de casa, para ganhar R$ 800. A pessoa está toda quebrada, com muitos problemas, devendo para muitas pessoas, esperando que alguém, né, a igreja, outras pessoas resolvam os seus problemas, ou que apareça do nada um emprego de juiz federal para ganhar R$ 50.000 por mês, mas ela não tem a capacidade de sair para trabalhar com aquilo que tem, porque ela acha muito humilhante sair para trabalhar com aquilo que ganha pouco, ou fazer certo tipo de trabalho, um trabalho específico, trabalhar com alguma outra coisa, vender alguma coisa na rua, fazer uma faxina, qualquer outra coisa. Não, eu não vou fazer isso não. Não, eu não sou capaz de fazer isso não. Meu irmão, minha irmã, é o que tem para hoje? É o que tem para hoje. Então vamos fazer.
Essa é a melhor decisão. O que eu posso fazer hoje com o que tem para hoje? Eu vou fazer. Ah, mas eu não aceito, pastor, eu não aceito perder meu carro. Pastor, eu não aceito cancelar o Netflix. Eu não aceito ficar sem roupa nova, pastor. Eu não aceito não comer carne toda semana. Já ouvi isso também. Mas o que tem para hoje, meu irmão? Na situação que nós estamos, na situação em que o país se encontra, na crise em que muitas pessoas estão, o que tem para hoje? Então, bora trabalhar com o que tem para hoje. Ruth tomou a decisão, mesmo que era alguma coisa humilhante, mesmo que era uma coisa esquisita para algumas pessoas, ela tomou a decisão de trabalhar com aquilo que ela tinha para hoje. O que tem para hoje é recolher espigas no chão da lavoura dos outros? Eu vou. Situação difícil, problemas, mas é o que eu tenho para hoje. Situação difícil que você está passando, talvez problemas no casamento, problemas com os filhos. O que eu posso fazer hoje com eles? O que eu posso fazer hoje por eles? É humilhante, eu vou me humilhar, eu vou me sentir mal e talvez o resultado não venha agora, mas é o que tem para hoje. E essa é a melhor decisão. E aí o versículo continua falando que ela entrou nas terras de Boaz, né? Por acaso ela entrou nas terras de Boaz. Não é de Boas, né? Lembra, o nome dele não é de Boas, é Boaz. Tá bom, repetir essa piada ruim de novo. O versículo 4 fala assim: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, eles responderam. O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz e aos ceifeiros: a quem pertence aquela moça ali? Então, olha só. Por acaso, Ruth entrou nas terras de Boaz, que era o parente de Elimeleque. Por acaso, né, puxando agora as mensagens que o pastor Dias está trazendo nos domingos sobre coincidência, por acaso, naquele momento, o Boaz apareceu ali também. E aí ele chega lá, ele saúda os seus trabalhadores, e ele pergunta para o chefe deles: oh, e aquela mocinha ali? Aquela mocinha bonitinha ali, hein? Bonita, hein? Mas ele pergunta a quem pertence aquela moça, né? Porque nós sabemos, você que já estava aqui na outra semana, sabe que as mulheres que não tinham um homem sobre elas, né, naquela sociedade, eram mulheres que estavam abandonadas, que não tinham nenhuma expectativa de vida, nenhuma esperança. Então, sempre tinha alguém, um homem que estava acima delas. Então ele pergunta, a quem aquela mulher pertence? Aquela menininha bonitinha ali. Tá? Se você ver o contexto original aqui, dá a ideia de que ele estava com segundas intenções com aquela menina ali, com a Ruth. Versículo 6, o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher, juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Olha que interessante aqui, ó. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que a ênfase que o capataz dá ao Boaz não é na donzela, na belezinha. Ele não fala, aquela menininha bonitinha ali? Gatinha, né, Boaz? Bonita, né? Ó, toda malhada, toda trabalhada. Aí, não é essa a ênfase que ele dá. Sabe qual é a ênfase que ele dá? Isso que é empoderamento feminino de verdade. Ele fala, ó, essa menina aí, ó, essa menina bonitinha aí, chegou aqui cedo pedindo trabalho, entrou e não fez corpo mole. Trabalhou desde cedo, está em pé, trabalhando até agora, sentou, ela descansou? Descansou um pouquinho sim, porque é ser humano, né? Precisa descansar. Mas levantou rapidinho e continuou a trabalhar. Ou seja, Ruth não se deixou abater nos problemas. Ela luta. A melhor decisão que nós podemos tomar no meio dos problemas, nos dias de crise, é lutar. Nós descansamos um pouquinho, porque nós somos seres humanos, mas logo nós voltamos a lutar. E é essa a ênfase, é isso que o capataz conseguia enxergar naquela menina. De alguém que estava disposta a lutar pela sua vida, disposta a lutar pelos problemas que estava passando. Versículo 8, disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças que vão colher. Eu darei ordem para os rapazes que não toquem em você.
Quando você tiver sede, beba água dos potes que os rapazes encheram. A Ruth, ela ficou impressionada com o cuidado que o Boaz estava tendo com ela. No versículo 10 fala assim: ela se inclinou, prostrada a rosto em terra, e exclamou: por que achei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E aí a resposta de Boaz, que é interessante, que é mais uma lição para nós. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, a sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. Sabe por que eu estou aqui dando moral para você? Sabe por que eu estou aqui elogiando você? Porque eu estou querendo cuidar de você? Porque você é uma pessoa especial? Porque eu me encantei com o seu olhar? Que você é a menininha mais bonitinha aqui da lavoura? Não. Porque me contaram o quanto você tem feito pela sua sogra. Porque me contaram sobre a sua bondade. Olha só, qual que era a admiração de Boaz para Ruth? É porque ela, no meio dos problemas, no meio da crise, ela não ficou olhando apenas para o seu umbigo, mas ela, no meio da dificuldade, ela fez alguma coisa que podia ajudar, não somente a ela, mas a sua família, sua sogra, a pessoa que morava com ela. Versículo 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio nas asas do Senhor. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão, molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz deu-lhe grãos tostados, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, trabalhar de novo, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiver colhendo, tire para ela algumas espigas dos feixes e deixe-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou, guardou tudo o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Então, por tomar boas atitudes, por tomar boas decisões no momentos de crise, por ser alguém humilde, por ser alguém que trabalha, por ser alguém que luta, por ser alguém que não desiste, por ser alguém que trabalha com o que tem, por ser alguém que se importa com os outros, com a sua família, por tomar boas decisões, o patrão vai te dar um aumento. É isso que eu estou falando? Não. Seu marido vai ser agora o príncipe encantado. Não. Sua esposa agora vai se importar com você agora, vai colocar você no colinho, vai fazer carinho todas as noites. Não. Seu filho agora vai ser o melhor filho do mundo, vai estudar em Harvard. Tomara que sim, mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando agora é que Deus vai cuidar de você. E é isso que Boaz fala para ela: olha, o Senhor te abençoe. O Senhor, o Deus sobre cujas asas você veio buscar refúgio, Ele te recompense por tudo aquilo que você tem feito. Sabe por que Boaz fala isso? Porque Boaz sabe que não são as coisas que ele pode fazer que vai recompensar as atitudes de Ruth, mas é o Senhor quem abençoa a sua terra. É o Senhor quem vai fazer com que a sua lavoura cresça. É o Senhor quem vai ajudar aquela menina a prosperar e a continuar lutando pela sua vida. O Senhor lhe retribua. Quanto mais nós lutamos, nós vamos perceber o cuidado de Deus, a provisão de Deus, as mãos do Senhor sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, as nossas dificuldades. Não adianta nós ficarmos reclamando: esse homem não cuida de mim, essa mulher não cuida de mim, o patrão não enxerga o que eu faço. Não, olhamos para o nosso Senhor e é nele que nós buscamos o nosso refúgio no meio de dificuldades. O foco de Ruth não era a promoção. O foco de Ruth, quando ela chegou ali, não era se destacar entre as mulheres para ela se tornar a gerente ali da safra do Boaz. Era agir com aquilo que ela tinha nas mãos. Você acha que Ruth estava cantando
enquanto ela colhia espigas? Você acha que era um tempo legal? Ela estava sorridente? Não. Era um tempo de dificuldade, um tempo de luta, um tempo de dor, mas era o que ela podia fazer naquele momento. Mais uma coisa, versículo 9. Lê comigo aí. Preste atenção, eu voltei no versículo 9. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Eu darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Você percebe que naquela época, as mulheres que não tinham um homem sobre elas, que eram pobres, que já sofriam pela sua situação, que iam atrás de comida, ainda corriam um grande risco de serem molestadas no meio das lavouras, onde elas buscavam alimentação, elas podiam ser abusadas. Olha o perigo que a Ruth corria, e ela foi enfrentar a vida. E meu irmão, minha irmã, o mundo que nós vivemos está cheio de perigos, cheio de riscos. Nós vamos enfrentar situações difíceis, não vai ser fácil. Não estou aqui dizendo para você que se você seguir a risca, você tomar as melhores decisões, o Senhor vai te abençoar e agora vai ser tudo fácil. Não, não. Vamos correr riscos, vamos estar no meio de situações complicadas, mas a melhor decisão que nós temos é encarar e lutar e confiar no Deus que nós seguimos. Voltando para o versículo 18, nós estamos acabando já. Versículo 18. Carregou para o povoado. A Ruth carregou para o povoado e sua sogra viu o quanto ela havia recolhido quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje era Boaz, não é de Boas, é Boaz. Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita. Pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth, Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura, poderiam molestá-la. Engraçado, Quando a Ruth sai para trabalhar, a sogra dela, Noemi, não fala nada sobre a parte de molestar, Agora que ela voltou, ela fala, é verdade, hein? O pessoal podia ter abusado de você. Sogra mesmo é um negócio terrível. Menos a minha. Beijo, sogrinha. Versículo 23. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher as espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Então, olha só como é que termina esse capítulo. A Ruth sai para comprar uma salsicha, para comprar uma cartela de ovo, para elas sobreviverem mais um dia ali, aquela linguiça de terceira qualidade. E aí, quando ela volta cheia de sacola do Suvindaiá, com contrafilé, com melhor da terra. A Noemi olha aquela cena e fala, ué, ô Ruth, onde você arrumou toda essa comida aí, essas coisas todas aí? Lembra aquele texto que ela estava comendo lá e ela comeu sementes torradas? Aquilo era um tipo de iguaria, uma coisa fina de comer. O texto diz que sobrou algumas coisas e ela levou algumas coisas para casa. A Noemi olha toda aquela riqueza e fala, o que aconteceu? A Ruth fala, sabe o que aconteceu? Eu fui trabalhar e eu entrei na terra de um homem chamado Boaz. E o homem me ajudou bastante. E Noemi percebe aquela coincidência de que aquele homem era o seu parente, que ele podia ser o resgatador delas. Mas nas entrelinhas, sabe o que elas estavam dizendo? Ruth está falando assim, olha, sabe o que aconteceu, Noemi? Eu fui trabalhar, eu fui lutar pela minha vida, eu fui enfrentar esse mundão aí, eu fui fazer alguma coisa com aquilo que eu tinha nas minhas mãos, é o que dá para fazer hoje. E Deus me abençoou. E Deus me protegeu. E Deus está cuidando de nós, Noemi. Olha, essa coisa de eu estar no Boaz, de entrar nas terras do Boaz, não é coincidência. Talvez Noemi fale, eu sei que não é coincidência. É o Senhor que está cuidando de nós. Em dias de crise, em momentos de dificuldade, não adianta murmurar, não adianta culpar a Deus.
Nós temos que tomar as melhores decisões. E uma das melhores decisões que nós podemos tomar é trabalhar, é agir, é fazer algo com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Mesmo que seja pouco, mesmo que é um momento de dificuldade, mesmo que é um momento de comer salsicha, de comer ovo, de nem ter salsicha e ovo, só pão seco. É o que nós temos na mão, é o que nós vamos fazer hoje. Seja por nosso sustento, seja por nossa família, por nossos relacionamentos, pela nossa vida espiritual, por todas as áreas da nossa vida, por qualquer coisa. Iniciativa, humildade e trabalho. Estamos dispostos a nos entregar. Na próxima semana nós vamos ver o símbolo que representa Boaz e por que isso é extremamente importante para tomarmos as melhores decisões. Mas enquanto isso, eu quero que você fique com essa lição essa semana. Olha, pastor, o meu emprego está indo embora. Meu irmão e minha irmã, eu sinto muito por isso. Mas eu peço para que você trabalhe com aquilo que você tem. Estou aqui disposto a te ajudar. Com aquilo que eu posso fazer, com aquilo que eu tenho também nas minhas mãos. Mas eu convoco a você a trabalhar, a agir com humildade. Seja em relação ao seu sustento, ao seu trabalho, em relação à sua saúde, em relação aos seus relacionamentos, à sua família. Faça. Tome uma boa decisão. Esteja pronto a agir. Amém? Vamos orar? Ó Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor. Nós agradecemos a Ti, Pai, pela Tua provisão, porque nos tempos de crise e dificuldade, Pai, às vezes nós não enxergamos uma boa saída, mas ainda assim nós conseguimos enxergar uma pequena saída, uma brecha que o Senhor abre para nós. Obrigado, Pai, porque mesmo quando nossos recursos são escassos, são pequenos, nós ainda temos recursos. Mesmo, Pai, quando nós perdemos dinheiro, quando nós perdemos nossa renda, quando nós perdemos salário, quando nós estamos em crise nos nossos relacionamentos, quando nossos filhos não estão seguindo a vontade que nós queríamos, quando nós passamos por momentos de dificuldade na nossa espiritualidade, ainda assim, Pai, o Senhor nos dá força e capacidade física e mental para poder agir. Obrigado pela sua palavra, Pai. Nos ajude, que o Teu Espírito esteja nos fortalecendo e nos lembrando, Pai, que nós podemos agir com aquilo que nós temos nas mãos, mesmo que seja pouco. Agir com humildade, se importando com as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente, Pai, confiando que é o Senhor que está cuidando da gente. Que estejamos próximos de Ti e confiando, Pai, que o Senhor está próximo de nós. Obrigado. Abençoe cada irmão que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor esteja cuidando da nossa igreja. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Eu te encontro na próxima semana. Leia o livro de Ruth, é um livro pequenininho. Leia ele todo. E que Deus esteja nos abençoando. Ore pela sua nação, ore pelo seu país. Para que nós possamos, o mais rápido possível, sair dessa situação difícil. Tá bom? Boa noite, Deus abençoe vocês.